Fala pessoal, beleza? Para quem não me conhece, eu sou o Giba e você está aqui no meu canal Coisas de Giba. Solta a vinheta! E hoje eu tenho aqui para mostrar para vocês mais um joguinho bem legal, que é o Sirvam o Rei. É um jogo lançado por um brasileiro lá do Rio de Janeiro. O autor se chama Joshua Kritz. Deixa eu confirmar aqui. Isso, Joshua Kritz, foi lançado em 2019 pela editora TGM e é bem divertido. É um jogo para 3 a 6 jogadores, é indicado para crianças de 14 anos, né, ou mais, mas dá para jogar com criança mais nova, tá? E tem uma duração estimada de 20 minutos mais ou menos por partida. Depende se vai jogar o jogo básico, que é uma rodada só, ou o jogo completo, que é no modo avançado, que aí já deve demorar um pouquinho mais, tá? Mas é um joguinho super simples de aprender, bem legal para jogar com a família, com os amigos, certo? Então, fica aí até o final para aprender como é que se joga o Sirvam o Rei. Bom, esse aqui então é o conteúdo da caixa do Sirvam o Rei. Então, conforme vocês podem ver aí, nós temos cartas numeradas que vão do -1 até o 15, sendo que, né, do 10 passa para o 15, não tem o 11, 12, 13 nem o 14. Tá? O manual não fala nada, eu também não faço a menor ideia, né, do porquê que esse aqui não é o 11, né? Mas enfim, tá aí, né? É essa sequência. Além das cartas numeradas, nós temos cartas dos 5 reis, sendo que no jogo básico só usa esse rei aqui, laranja, os demais só na versão avançada. Nós temos aqui também cartas de ajudantes, sendo, né, tem essa carta aqui com 2 ajudantes e 2 corações, um ajudante e um coração, e sem nenhum ajudante, que também só é usado na versão avançada do jogo. Temos também aqui um pequeno guiazinho aqui com alguns jogos da editora Quicks, Histórias de Pescador, Deus Astrados e o Sirvam o Rei, que é o que nós estamos vendo hoje. Além disso, também temos essas 3 cartas aqui com as regras, tá? Todos com frente e verso. Aí tem a sequência aqui para você, né, saber aqui, ó. A, B, C, D, E e F. Para você ler aí na ordem correta. E aqui em cima nós temos as demais cartas numeradas, né? Não coloquei todas ali para não ficar muito poluído, mas ao todo, do 1 até o 9, tem 4 cartas de cada. Da carta -1 tem 3 cartas, da 0 tem 5 cartas, a 10 também 5 cartas e a 15 tem 3 cartas. Certo? Então esse é o conteúdo. A seguir eu vou mostrar carta por carta aqui para ler o que é que cada uma faz e ensinar como é que se joga. Tá certo? Então vamos lá aprender a jogar o Sirvam o Rei. Eu recomendo a utilização
dos sleeves, ou também conhecido como shields, para proteger as cartas. Eu no vídeo não estou usando para não dar reflexo na câmera, tá? Mas as cartas de ajudante e as cartas, né, de iguarias, elas são do tamanho standard, 63 por 88 milímetros. E já essas cartas de reis, elas são maiores, é o formato Cooper, que é o 65 por 100 milímetros. Eu não tenho o sleeve de 65 por 100, né? Que como são só 5 aqui que vão usar, né? As cartas do manual, elas são do mesmo tamanho, mas acho que não tem necessidade de colocar o plastiquinho. Então, como são só 5, eu acabei nem comprando. Então eu utilizo esse aqui mesmo, o 63 por 88, do mesmo tamanho desses, e fica um pouquinho para fora, mas, né, na hora de embaralhar, você acaba embaralhando, né, com a parte onde está com o plastiquinho. Né, eu recomendo que, como tem que ficar embaralhando direto, acaba estragando aqui as lombadas das cartas, então acho que vale a pena colocar os plastiquinhos. E aí, para diferenciar, né, eu uso para os reis esse transparente e uns verdes para os ajudantes e uns pretos para as iguarias. É que como eu jogo também o jogo Magic the Gathering, não sei se vocês conhecem, eu tenho bastante plastiquinho colorido, né? Então tava sobrando, eu aproveitei. Mas normalmente você vai encontrar esse plastiquinho transparente, que já tá de ótimo tamanho, até porque, acho que até recomendo, porque você mantém o verso visível. E esses aqui que eu tenho, preto e verde, você vai colocar aqui e não vai ter o verso da carta. Tá? Mas como eu tinha sobrando, eu acabei utilizando, mas acho que é legal usar o transparente, beleza? Fica a dica. Sirvam o rei. O rei está cada vez mais ansioso e faminto. Já passa do meio-dia e a mesa está posta. Na despensa do castelo, os cozinheiros se apressam juntando ingredientes e preparando as melhores iguarias para o banquete. Ajudantes se espremem por todo lado, empilhando bandejas e pratos. A tensão paira no ar até que um grito rasga o silêncio. Sirvam o rei! Então, esse aí, né, é o que está escrito aqui na caixinha, a introdução, né, para o jogo, para dizer que o objetivo é servir o rei da melhor maneira possível, conforme as condições que cada um impõe, tá? Então, nós vamos começar com o jogo básico. Então eu vou tirar aqui os ajudantes, que só vão ser usados no avançado, e vamos tirar também esses 4 reis aqui, que também só vão ser usados no avançado. Então, conforme eu disse, esse rei aqui é o rei do jogo básico, né? Aqui nós temos o verso das cartas de reis, tá? Então, esse rei aqui, qual que é o requisito dele? Vence o jogador que tiver a menor soma total entre as suas receitas. Então, eu vou explicar já como é que se procede, tá? Mas já adiantando, vence quem tiver a menor soma. Então, né, conforme eu mostrei a ordem das cartas, que vão do -1 até o 15, com intervalo, né, passando de 10 por 15, eu vou ler
aqui as ações de cada carta antes de explicar mesmo o início do jogo em si, né, a distribuição, para a gente ver qual que é o teor, né, das ações das cartas. Então a -1, vocês podem ver aqui que é um bolo bem bonito, né? Uma cara bem muito boa, né? E a ação dela diz que você olha uma carta sua e de um oponente e troque-as se quiser, tá? Então você interage também aí com o seu oponente. Então, -1, você olha uma carta sua e de um oponente e troca se quiser. A 0. Temos aqui também um sorvete bastante apresentável. Vocês vão ver que quanto maior o número, a iguaria vai ficando não tão, né, bonita assim, certo? Então, o que diz a ação dessa carta aqui? Troque uma carta sua por uma de um oponente. Só que ao contrário dessa -1, você não olha, né? A -1 diz que você olha uma sua e olha de um oponente e troca se quiser. E aqui você não olha, você simplesmente troca. Então, se você tiver uma carta ruim, de repente vale a pena você arriscar trocar por uma do seu oponente, mesmo não sabendo qual que é. Que mais? A 1, tá vendo? Já começa aqui a ficar um pouquinho estranho, tá vendo? Tem aí uma comida aí já com um aspecto já não tão bonitinho quanto as outras. Número 1, que diz aqui? Troque uma de suas cartas pela do topo do baralho, certo? Então também, se você tiver uma carta que você acha que não tá boa, você pode arriscar trocar uma por uma que esteja em cima do topo do baralho, né? Esteja no topo do baralho. Da 2 até a 8 é a mesma ação, tá? Eu vou pegar a 8 aqui, que já é um número maior, tá vendo aí que as frutas já estão meio estragadas, né? Número alto. E a dica dessas cartas de 2 até 8 é: olhe uma carta. Por quê? Porque conforme vocês vão ver, né, já também adiantando aí, cada jogador vai ter 4 cartas, só que no início do jogo você só vai poder olhar 2 cartas. Então, algumas cartas, em certos momentos do jogo, você não sabe quais são. Então, utilizando essa ação, você tem direito a olhar a carta. A 9, temos aqui, ó, comida com larvas. Número 9, que é troque uma de suas cartas pela do topo do baralho, que é aí a mesma ação da carta número 1. 1 e 9 são iguais. Opa, encostei aqui no tripé. A 10 é igual a 0, né? Elas são meio simétricas, as posições, né? Então tem a mesma ação. Então troca uma carta sua por uma de um oponente, sem olhar. E aí a 15 e a -1. Ah, não mostrou o desenho, né? Não foquei no desenho. Tá vendo que já é um bichinho aí bem gosmento. Então tá vendo? Quanto maior o número, mais estranha a comida. E finalmente a 15 tem a mesma ação da -1. Olhe uma carta sua de um oponente e troque se quiser. Já é um caldeirão aí cheio de osso com parece aquelas amoebas escorrendo, tá? Então essas são as cartas com as ações, tá? Estou dando só uma adiantada aí, só para vocês já terem uma ideia do que dá para fazer, certo? Eu vou montar aqui então o baralho
certinho para poder embaralhar e mostrar como é que se inicia. Bom, então esse aí é o jogo básico e nós vamos utilizar esse rei laranja, onde vence a rodada quem tiver a menor pontuação. Então, primeiro de tudo, né, dá aquela embaralhada aqui no nosso baralhinho do Sirvão Rei, né, que tem o verso das cartas, com aquele... Como que é o nome desse negocinho aqui? É tipo aquele recipiente, né, que você... É uma tampa que protege aí o alimento, embaixo tem um prato, não sei se tem algum nome muito específico para isso, né? Mas vocês sabem o que é. Então vamos supor que nós vamos jogar em 3 jogadores. O jogo é para 3 a 6. Então como que se procede, né? Cada um vai receber 4 cartas e vai deixar dispostas desse jeito aqui, 2 em cima e 2 embaixo. Então, 2 aqui e 2 aqui, certo? Em seguida, cada jogador vai poder olhar as 2 cartas que estão embaixo e só no começo do jogo. Olhou, depois não pode a qualquer momento ficar olhando. Então, nós aqui vamos olhar as nossas cartas sem que ninguém veja, né? Nós vamos saber aqui que tem o 0 e o 8. Então, se para esse rei tem que ter a menor soma, e a gente sabe que vai do -1 até o 15, sendo que do 10 pula para o 15, né? A carta 0 é uma carta excelente, então nós vamos fazer o possível para manter. Já essa 8 já não é uma carta boa, já, né? Por enquanto nós estamos somando 8 pontos aqui, então a intenção é somar o mínimo possível. Então vamos tentar se livrar dessa 8 aqui. Então, o que nós vamos fazer? Nós viramos, nós sabemos que aqui é 0 e aqui é 8. Pronto, agora não pode mais olhar. Os outros jogadores também, eles vão olhar as cartas deles e vão colocar de volta. Pronto. Então, todo mundo já sabe das 2 de baixo e não sabe da carta de cima. Então, temos aqui o nosso monte de compras e aí começa-se o jogo. No manual não diz quem que começa, né? Faz um sorteio, sei lá, dependendo do número de jogadores, faz um 2 ou 1, usa algum aplicativo, decide alguma maneira de que alguém comece. E aí, vamos supor que nós aqui vamos começar, e aí o jogo segue no sentido horário, ok? Então, como que se procede o turno do jogador? Então, no nosso turno aqui, nós vamos comprar uma carta. E aí, com essa carta, nós temos que realizar, né, uma de 2 ações. Então, nós compramos aqui o número 2. Né? A gente sabe que aqui é a 0 e aqui é a 8. Nós temos que nos livrar aqui da 8. Então, ó, ou a gente troca essa carta por uma nossa qualquer, pode ser qualquer uma das 4, a gente não sabe quais são, então não faz sentido a gente, por enquanto, trocar essas cartas, e nem trocar essa. Então nós podemos ou trocar essa aqui, por exemplo, pelo nosso 8, e aí nós descartamos o 8 lá, e nós podemos, né, se não ficarmos com essa carta, nós podemos ativar o seu efeito, ok? Então nós vamos trocar. Então ó, nós vamos pegar
e ficar com esse 2, que é o número baixo. E nós vamos descartar, certo? Então, descartou, não executa a ação, né? Porque você está trocando a carta, só vai executar a ação se você simplesmente descartar, ok? Essa parte de descarte, ela tem uma regrinha. Então, se alguém aqui souber que tem um 8 aqui entre as cartas, ele pode pegar e jogar esse 8 em cima. E aquele que fizer isso mais rápido, e só o primeiro, ele acaba se livrando da carta dele. Então vamos supor, por exemplo, que esse aqui seja um 8, eu nem vou olhar a carta aqui. Ele já viu, né, as cartas, ele sabe que é um 8, ele joga em cima. Se mais de um jogador tiver, só aquele que for mais rápido é que vai se livrar da carta. Então, aí, né, sendo um 8, por exemplo, ele acaba ficando com uma carta a menos. Então é melhor, porque a probabilidade de ele ter uma soma menor, né, aumenta. Então, jogou o 8, ele descarta. Agora, se ele errar e jogar uma que não é o 8, o que acontece? Ele volta a carta para cá e ainda compra mais uma, ele vai ficar com 5. Então é uma carta a mais para somar, então é muito pior. Então tem que ter certeza de que a carta é igual, certo? Então, acabou o turno, passa para esse jogador e ele vai fazer a mesma coisa. Vai comprar uma carta, vai ver, né, se ele vai trocar ou não, né? Por exemplo, aqui ó, é um -1, é óbvio que ele vai ficar com a carta. Vamos supor, vamos ver aqui as cartas dele, vai. É um 7 e um 10. Ó, o 10 ele vai querer se livrar, então ele vai descartar um 10. E aí, se alguém souber que tem um 10, tenta se livrar da carta. Ok? E vai fazendo, né? Isso, eu vou fazer uma rodada usando a ação. Então vamos supor que é esse jogador aqui. Vamos ver que ele tem aqui um 6, 2 6 aqui, né? Vamos comprar uma carta aqui, ó, um 3. Bom, uma carta boa, né? Ele pode... Bom, vamos trocar aqui, vamos esperar mais uma rodada. Então, descartou. Aí tá vendo, ó, ele sabe que ele tem outro 6, mas ele não pode descartar em cima de uma carta dele, só os outros jogadores, certo? Então essa também é uma limitação, só os outros jogadores que podem descartar, caso eles saibam que tenham, né, que eles têm essa carta. Vamos para outra rodada aqui, eu quero usar a ação, ó, 15, tá vendo, ó? Carta é a pior que tem, então tem que descartar. Então, descartando, você pode ou não utilizar a ação. Nesse caso aqui olha uma carta sua e uma de um oponente e troque se quiser. É lógico que nós vamos usar, né? Então, ó, nós temos aqui o 0 e aqui nós trocamos a carta que, se não me engano, é um 3, né? Vamos ver? É um 2, olha lá. Então nós temos 2 pontos nessas duas. Então nós vamos olhar uma dessas cartas aqui que nós não sabemos e escolher alguma de algum oponente. Então vamos supor que eu vou olhar essa aqui, nossa, é um 3. E olhar, por exemplo, essa carta aqui, que é um 3 também. Então não adianta nada. Tá? Ou você pode blefar também, de repente, e troca, né? É igual mesmo. Ah, não, vou pegar, nossa, essa carta aqui, ó, excelente e tal. Então, 6 por meia dúzia, você pode tentar blefar. De repente, você pode estar dando uma informação para ele de que essa carta, de repente, é horrível. E aí ele vai tentar se livrar. Então tem também esse lance aí. Então, jogou 15, se alguém tiver um 15, dá para se livrar. E vai acontecendo as rodadas até que algum jogador ache, né, que ele já tem uma pontuação
baixa o suficiente para ganhar. E aí o que ele vai fazer? Ele vai levantar a mão e dizer: sirvam o rei. Na rodada dele, antes de ele comprar a carta. Então ele não joga. Então ele falou sirvam o rei. Então cada um dos outros jogadores vão jogar mais uma vez. E aí termina o turno. Então, quer dizer, se eu, por exemplo, estou pedindo, é porque eu acho que eu estou com pontuação boa. Então os outros, de repente, seja interessante tentarem fazer o possível para tirar cartas boas de mim e de repente utilizar as ações. Então tem uma estratégia aí no jogo. Então vamos supor que passou, todo mundo jogou e vai ver a pontuação. Então todo mundo abre aqui e vamos contar os pontos e ver quem é que vai vencer. Então esse aqui já tem um 10, ó, coitado, né? Então, ó, 10 com 7, 17, né? Mais 0, 17 e menos 1, 16, certo? Então esse aqui ficou com 16 pontos. Esse aqui ficou com 5 e 3, 8 e 6, 14, 17. Então, por enquanto, esse está ganhando, que tem 16, e esse tem 17. Esse já está fora. E nós aqui temos 3 e 2, 5 e 2, 7 e 0, 7. Então, nós ganhamos a partida. Então, esse é o jogo básico, né? Uma rodada só já define o vencedor, certo? Agora a seguir eu vou mostrar o que muda no avançado. Vamos então aprender agora o jogo completo, já utilizando aqui as cartas de ajudantes, como eu disse no começo, e utilizando os 5 reis. Então no jogo completo vão ser ao todo 3 partidas para poder decidir quem será o vencedor. Então nós utilizamos as cartas de iguarias aqui, todas da mesma maneira que o jogo básico. E também nós vamos utilizar esse rei do jogo básico, só que em conjunto com os demais, tá? Então quando começa a rodada, cada jogador vai receber uma carta que não tem ajudante, uma carta com um ajudante e uma carta com 2 ajudantes. Então cada um vai receber as 3 e vai colocar de lado, de cabeça para baixo. Então um aqui para nós, outro para nós, outro para nós. Esse jogador também um desse e um desse. Claro, no começo do jogo todo mundo sabe que cada um tem uma de cada, mas aí no final de cada rodada acontece uma ação em que vão ser utilizadas cartas, e aí a partir daí ninguém mais vai saber exatamente, né, quais são as cartas que cada jogador tem. Então as demais a gente guarda na caixa porque não vão ser utilizadas, né? Só vai usar tudo quando tiverem 6 jogadores, já que tem 6 de cada. São 3 rodadas e tem 5 reis, então nós vamos embaralhar e escolher 3. Antes eu vou só mostrar o que é que fazem os outros reis, né? Esse a gente já sabe que é a menor soma, certo? Então vamos ver aí os demais. Então temos aqui o rei com esse número 11, que significa o quê? Que vence aquele jogador que tiver a maior soma entre as receitas, né, ao contrário desse aqui que é a menor, só que não pode ultrapassar 11. Então nas 4 cartas vai ter que monitorar de alguma maneira para tentar chegar o mais perto de 11 sem estourar. Senão, se fizer, por exemplo, 15 pontos, já tá fora,
certo? Então, é a maior soma sem ultrapassar 11. O próximo é esse aqui, que vence aquele que possuir a receita de maior valor entre as receitas de menor valor. Então, vamos supor aqui, né, esse eu lembro que quando eu estava aprendendo, até foi meio difícil de eu entender quando eu li, mas é assim, ó. Então, deixa eu pegar aqui, vamos pegar um número maior aqui para 8 e 10. Então, vence aquele que tiver a maior da menor. Então, qual que é a menor carta aqui? É a 0. Então, é ela que vai ser comparada. Então, todo mundo aqui vai ter 4 cartas e vai ter uma que vai ser a menor. Então, vamos por esse aqui, ó. Vamos... Para ficar bem claro. Bom, para não dar empate aqui. Aqui, menos 1 ali. Então, aqui, ó. Então, a nossa menor é 0. A menor desse aqui é 2. E a menor desse aqui é o menos 1. Então, ó, o comparativo vai ser com a menor carta. Aquele que tiver a maior entre as menores é o que ganha. Então, esse aqui que vai ganhar. Porque ele tem a maior entre as receitas de menor valor, certo? Então, é esse verdinho aqui. É o maior do menor. Que mais? O próximo é esse aqui, que, né, vence aquele jogador que tiver a menor quantidade de receitas entre criaturas marinhas, que são as de números 3, 4 e 5. Então vamos separar aqui para mostrar. São as únicas iguarias que tem peixe, que tá vendo? Ele é uma criatura também, um rei aí do mar, então ele não quer que seus amigos aí, semelhantes, sejam comidos, sejam mortos para virarem receita. Então, ele diz que quem tiver a menor quantidade de cartas, sem ser 3, 4 e 5, que vence. Então, cada um vai ter 4 cartas. Se, por exemplo, eu tiver assim, ó, esse aqui só vai ter uma carta que não usa combinações que tenham peixe. Então, ó, nesse aqui, ó, peixe, né, ou animais marinhos. Então, esse aqui tem que é um polvo, aqui tem um peixe, aqui tem um caranguejo, tá? Então, esse aqui, no caso, ele teria um ponto só, tá? Aí, aquele jogador que tiver o menor número vence. E no caso de empate, quer dizer, aqui nós temos só uma carta que não é 3, 4 e 5. Se outro também tiver só uma, em caso de empate, vence aquele que tiver a menor soma total. Tá? Então aqui no caso, se empatasse, né, de alguém ter uma carta só, nós teríamos 4 e 3, 7, 12, 14. Se ainda assim empatar, né, existe critério de desempate. No caso de empate, o jogador que iniciou o banquete tem prioridade. Então, quem tiver começado a rodada, vamos supor que fomos nós aqui, né? Então, se empatar, nós temos a prioridade, e a prioridade vai passando a ser em ordem, né, horária, no sentido horário. E finalmente nós temos aqui o último rei, que, né, esse roxinho, e qual que é a condição que ele nos impõe. Vence aquele que tiver a menor soma total entre as receitas. Então é igual ao nosso rei aqui do jogo básico, só que qual que é a diferença? Quando acontece da gente fazer aquele descarte, né? Então vamos voltar aqui um exemplo, né?
com o rei normal. Vamos distribuir 4 quaisquer aqui, só para ilustrar. Então, com o rei normal, né, vamos supor que o jogador coloca o 3. Se alguém souber que tem o 3, pode descartar. Só que com esse rei aqui, tá vendo que tem uma carta dividida aqui? Em vez de você jogar uma carta igual para descartar, você tem que jogar ou uma para cima ou uma para baixo. Então, nesse caso aqui, nós temos 3. Qualquer jogador pode descartar ou um 4 ou um 2. Nesse caso aqui, onde tem esse descarte, uma acima e uma abaixo, nós temos que considerar o seguinte. Então, a ordem, né, das cartas aqui, cadê? Vamos achar um 15, né? Menos 1, 0, né? Menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15. Então, do mesmo jeito aqui que o 10 é vizinho do 15, o 15 também é vizinho do menos 1, tá? Então, é como se fosse circular aqui, certo? Então, vamos deixar dessa maneira aqui, ó. Então, é como se fosse um círculo. Então, se por um acaso for descartado o menos 1, vai valer tanto o 0 quanto o 15, ok? Só para ficar claro isso, certo? E, da mesma forma, aquele que for mais rápido, ele consegue ficar com uma carta a menos. Tá? E tem um detalhe também que eu não falei com esse rei, que vale também para ele, que assim, o jogador ele pode conseguir descartar até 3 cartas, né? Vai ter sido descartado aqui no monte. Ele não pode descartar a última carta. Ele tem que, no final da rodada, ter pelo menos uma carta, certo? Então vale tanto para esse rei do básico quanto para esse aqui, certo? Então a diferença desse para esse, só para finalizar, é que esse aqui você descarta em cima de um mesmo número e esse aqui você descarta um número acima ou um número abaixo. Tá? E aí a jogabilidade é igual à do básico. Você vai comprar, você vai trocar carta com você, trocar carta com o seu oponente, você vai descartar, dependendo do rei, né? Se não for esse aqui, né? Esse e os demais, você descarta sempre o número igual. Agora, com esse aqui, tem aquela exceção de você descartar uma acima e uma abaixo. E a hora que algum jogador achar que está com a menor quantidade, né, que atenda o que o rei em questão está solicitando, ele vai, da mesma maneira, levantar a mão e falar, sirvam o rei. Só que aí, no jogo avançado, você vai pegar, né, uma das suas cartas aqui de ajudante e vai colocar no centro da mesa. Então, se você achar que você, né, assim, suponho que se você está pedindo é porque você acha que tá bom, né? Então você vai fazer o quê? Você vai colocar uma carta com muitos corações. Então, por exemplo, 2 corações aqui, você vai apostar que você está bem, porque uma coisa que tem que tomar cuidado é assim, essas são as cartas iniciais que você aposta e no final da rodada você vai receber uma carta de ajudante, você tem que colocar ela separada de outra maneira para contar como pontuação. Então vamos supor que nós que pedimos e achamos que estamos muito bem, nós vamos colocar uma de 2 aqui,
né? Ninguém vai saber. Esse aqui também vai escolher uma e vai colocar, esse também vai escolher uma e vai colocar. E aí vai acontecer, né? Cada um joga mais uma rodada, vai revelar e vamos supor que nós que ganhamos aqui. Então, essas cartas elas vêm aqui para nós vamos escolher uma carta, lógico que nós ganhamos, nós vamos escolher a que tem mais coração. Então, guarda separado, tá? Vou deixar ela aqui desse lado esquerdo. Então, do lado direito nosso aqui, as que nós vamos apostar. O próximo jogador, né, na sequência que tiver o melhor quesito, vai olhar, vamos supor que seja esse, e vai escolher também a melhor entre as duas e o outro vai ficar com a que sobrar. Tá? Então, cada um já vai ter uma carta de pontuação e duas para apostar. E, né, o rei em questão, vamos supor que foi esse aqui que foi jogado, ele não vai ser jogado na próxima rodada, vai ter que ser um outro rei. Então até, né, acabei não falando, mas no começo você pode pegar os 5, embaralhar, escolher 3 e deixar aqui na mesa e guardar os outros 2, né? Então você vai usar um na primeira rodada, outro na segunda e o outro na terceira. Ou você deixa na caixa mesmo, igual, sei lá, pode... ou deixar os 5 mesmo aqui, vai virando os 3, sei lá, né? O que importa é que sejam 3 reis diferentes em cada rodada. Então, com um rei, cada um vai ganhar uma carta, com outro rei, cada um vai ganhar outra carta, e com outro rei, cada um vai ganhar outra carta, e no fim das contas, cada um vai terminar o jogo com 3. E vence aquele que tiver a maior quantidade de corações ou ajudantes, certo? E o que acontece no caso de empate, certo? Se empatar, vai para o desempate a quantidade de cartas de ajudante, certo? Quem tiver mais cartas do ajudante de 2 corações, né? Se ainda assim terminar o jogo empatado, compartilham a vitória, aí não tem desempate. Então, por exemplo, esse aqui tem um com 2 corações, aqui tem, vamos ver, não tem nenhum, vamos pôr um caso aqui de empate. Ó, esse aqui, por exemplo, ele tem 5, então ele já ganharia. Agora, quer ver, se acontecesse, por exemplo, 4, deixa eu ver como que empataria. E 0 aqui, 4. E esse aqui, ó, assim, ó. Vamos supor que terminou. Então esse tem um ponto só, esse tem 4 e esse tem 4 também. Tá? Então esse tem 4 assim, deixa eu colocar mais perto aqui, né? Ó, e esse tem 4 também. Ó. Só que esse aqui, no critério de desempate, ele ganha porque aí o desempate considera cartas de 2 ajudantes. Então esse tem 2 cartas de 2 ajudantes e esse só tem uma. Então esse aqui venceria, certo? Bom, eu acho que é isso. Espero que tenha ficado claro. Se eu ver que tiver faltado alguma coisa, eu vou complementar na edição. Se gostou, dá aquela curtida. Se tiver ficado alguma dúvida, tiver alguma crítica ou sugestão, escreve nos comentários, que assim que eu puder eu respondo. Aproveita, se inscreve no canal, se você ainda não for inscrito, e clica no sininho para receber notificação de vídeos novos. Aproveita também para ver os demais vídeos do canal, que já tem bastante coisa legal. E seguir também o Coisas de Giba no Instagram, no Facebook e no TikTok. Beleza? Então, obrigado por assistir o vídeo. Aguardo vocês na próxima e um abraço.